E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem utilizar a palavra even em inglês em todas as situações possíveis. Então, essa palavra é normalmente bem complicada para brasileiros porque ela possui várias traduções. Ela pode ser traduzida como até, mesmo, ainda e em frases negativas como nem. Só que o que acontece é que, embora essa palavra possua várias traduções, ela possui somente um significado. Então o que eu vou fazer nessa aula aqui é focar em mostrar para vocês qual que é o significado da palavra even. Porque uma vez que vocês entendam o significado dela, vocês não vão ter que pensar em todas essas traduções e vocês nunca vão confundir. Vocês vão saber exatamente quando que vocês devem utilizar o even, ok? Então, eu vou explicar para vocês mostrando vários exemplos e eu também vou disponibilizar para vocês um material para vocês poderem estudar. Nesse material vocês vão ter vários diálogos e exercícios para vocês poderem aprender como utilizar o even e também poder praticar o listening de vocês. No final da aula eu vou mostrar para vocês como que vocês podem ter acesso a esse material 100% gratuito, ok? Então, dito isso, vamos começar com a explicação. Então, primeiro, um dos principais significados da palavra even em frases afirmativas vai ser o até. Só que vai ser o até de quando você está colocando ênfase em alguma coisa. Por exemplo, imagine que eu fale: A child can read this book. A child can read this book. Então aqui eu estou simplesmente dizendo que uma criança consegue ler esse livro. Nada demais com essa frase. Agora, imagine que eu fale: Even a child can read this book. Even a child can read this book. Então agora eu mudei o significado. Eu estou dizendo que até uma criança consegue ler esse livro. Que o livro é tão fácil, tão simples, que até uma criança consegue ler. Faz sentido? Então eu coloco o even para colocar ênfase na frase. Mais um exemplo. Imagine que eu fale: He uses his cell phone the whole day. He uses his cell phone the whole day. Então, novamente, nada demais com essa frase. Eu estou simplesmente dizendo que ele usa o celular dele o dia todo. Agora, imagine que eu fale: He uses his cell phone the whole day, even when he's supposed to be working. He uses his cell phone the whole day, even when he's supposed to be working. Então agora eu mudei o significado novamente. Eu estou dizendo que ele usa o celular dele o dia todo, até quando ele deveria estar trabalhando. Então você percebe que aquele é um momento que provavelmente ele não deveria utilizar o celular dele, porque ele deveria estar trabalhando. Mas eu coloco ênfase que até naquele momento ele usa o celular dele. Faz sentido? Então, aqui a gente consegue ver outra tradução que o even possui, que é o mesmo. Porque nessa frase eu poderia falar: ele usa o celular dele o dia todo, mesmo quando ele deveria estar trabalhando. Só que o que é importante que vocês percebam aqui? Que embora eu esteja utilizando o mesmo, o significado é o mesmo do até. Eu estou simplesmente colocando ênfase na frase: até quando ele deveria estar trabalhando, mesmo quando ele deveria estar trabalhando. Você percebe que não tem diferença? Eu estou colocando ênfase que até naquele momento ele usa o celular dele. Então em inglês, com as duas traduções, eu utilizaria o even. Even when he's supposed to be working. Ok? Então, mais um exemplo. Imagine que eu fale: Even if I stay at home, I will have fun. Even if I stay at home, I will have fun. Então, qual que é a tradução para essa frase aqui? Eu poderia traduzir como: até se eu ficar em casa, eu vou me divertir. Mesmo se eu ficar em casa, ou mesmo que eu fique em casa, eu vou me divertir. E eu podia até traduzir como: ainda que eu fique em casa, eu vou me divertir. Então você percebe como que o português é complicado? Eu posso utilizar o até, eu posso utilizar o mesmo e eu posso utilizar o ainda. Só que perceba que com todas essas palavras, o significado é um só. Eu estou colocando ênfase que até em casa eu vou me divertir. Eu não preciso sair. Até em casa eu vou ter diversão. Então eu estou colocando ênfase. E quando eu quero colocar essa ênfase, eu uso even. Então em inglês eu traduziria todas essas frases, todas essas variações do português como: Even if I stay at home, I will have fun. Ok? Então, um último exemplo para frases afirmativas. Imagine que eu fale: It's always cold in my city, even in the summer. It's always cold in my city, even in the summer. Então agora eu estou dizendo que é sempre frio na minha cidade, até no verão. Então
Então por que eu estou colocando essa ênfase? Porque você não espera que seja frio em um lugar no verão, normalmente é calor, mas eu estou colocando ênfase que até no verão, mesmo no verão, ou até mesmo ainda no verão, é frio na minha cidade. Embora aqui eu acho que o ainda não fique muito legal, provavelmente a gente falaria até e mesmo em português, né? Mas o importante é que vocês entendam a ideia da palavra even, colocar ênfase nas frases, ok? Então, agora tem uma outra situação que nós utilizamos o even, que é para frases negativas. Então, quando nós utilizamos o even em frases negativas, a tradução vai mudar, porque normalmente o even vai ser traduzido como nem. Só que o que é interessante é que o significado não muda, você vai continuar utilizando o even para colocar ênfase em frase. Por exemplo, imagine que eu fale I didn't know he was in town. I didn't know he was in town. Então aqui eu estou dizendo que eu não sabia que ele estava na cidade. Nada demais com essa frase. Agora imagine que eu fale I didn't even know he was in town. I didn't even know he was in town. Então agora eu coloquei ênfase. Eu nem sabia que ele estava na cidade. Então contextualizando um pouco. Imagine que alguém te pergunta se você viu ou conversou com tal pessoa. E aí você fala, não, eu nem sabia que ele estava na cidade. Então você coloca o nem para colocar essa ênfase, ok? Mais um exemplo. Imagine que eu fale, he didn't call me. He didn't call me. Então aqui eu estou dizendo que ele não me ligou. Nada demais. Agora imagine que eu fale, he didn't even call me. He didn't even call me. Então agora, novamente, eu coloco ênfase, que ele nem me ligou, ok? Basicamente, sempre que vocês tiverem uma frase negativa e vocês quiserem utilizar esse nem do português, mas para colocar ênfase em alguma coisa, vocês vão utilizar o even, ok? Mas o que é importante é que vocês não simplesmente traduzam, mas que vocês pensem no significado. Vocês querem colocar ênfase, que algo não aconteceu ou até mesmo que algo aconteceu. Vocês usam o even. Ok? Então agora, para tudo ficar ainda mais claro para vocês, eu quero comparar o even com outras palavras da língua inglesa que possuem a mesma tradução. E a primeira comparação que eu quero fazer é entre o even e o until. Então, o even pode ser traduzido como até e o until também pode ser traduzido como até. Então, qual que é a diferença entre eles? A diferença é que você vai usar o until quando você está falando de lugares e de tempo, quando algo vai acontecer até algum momento ou quando algo vai ir até algum lugar. E o even você vai utilizar para colocar ênfase nas frases. Então, por exemplo, imagina que eu quero dizer que eu vou caminhar até no supermercado. Então, nessa frase aqui você não pode colocar o even, porque você não está colocando ênfase em nada. Você está simplesmente dizendo que aquela é a distância que você vai percorrer. Você vai caminhar até no supermercado, ok? Então, em inglês ficaria I will walk until the supermarket, ok? I will walk until the supermarket. Mais um exemplo. Imagina que você quer dizer que você vai estudar até às 5 horas da tarde. Então aqui, novamente, você não pode utilizar o even, porque não existe nenhuma ênfase. Você só está dizendo que aquilo vai acontecer até às 5 horas, até aquele momento, ok? Então, novamente, aqui você utilizaria o until. Então, você poderia falar I will study until 5 p.m. I will study until 5 p.m. Ok? Aí, a segunda comparação que eu quero fazer é entre o even e o the same, porque os dois podem ter o significado do mesmo. Só que qual que é a diferença? Então, a diferença é que o the same vai ser o mesmo, mas quando duas coisas são iguais, enquanto o even vai ser o mesmo de ênfase. Então, por exemplo, imagine que eu fale Portuguese and Spanish are almost the same. Portuguese and Spanish are almost the same. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que português e espanhol são praticamente iguais, ou praticamente o mesmo, ok? Claro que isso é só um exemplo. Mas então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que eu não estou colocando ênfase em uma coisa. Então, por isso que eu não posso utilizar o even, ok? Então, mais uma comparação, agora com o even, still e o yet. Então, todas essas palavras podem significar ainda, mas quando que você deve utilizar cada uma delas? Então, você vai utilizar o even para colocar ênfase em alguma coisa. Por exemplo, even if I stay at home, I will have fun. Ainda que eu fique em casa, eu vou me divertir. Já o still e o yet vão ser utilizados
quando você está falando de tempo. O still vai ser quando algo ainda está acontecendo e o yet vai ser quando algo não aconteceu ainda. E vale a pena eu destacar para vocês que eles têm significados diferentes, tá? Tem vários alunos que acham que a única diferença é que o still é no meio da frase e o yet no final. Não, o still vai ser quando algo ainda não acabou, algo ainda está acontecendo. Por exemplo, I'm still studying English, né? Então significa que eu não parei de estudar, eu ainda estou estudando. Já, imagine que eu fale, I haven't bought a car yet. I haven't bought a car yet. Então agora eu estou dizendo que eu não comprei um carro ainda, mas eu vou comprar. Então é algo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Então existe essa diferença de significado, tá? Mas é claro, esse não é o foco dessa aula. Então qual que é o foco? O foco é que o even é para colocar ênfase, o ainda de ênfase, enquanto o still e o yet é quando você está simplesmente falando de tempo. Ok, pessoal? E eu acredito que seria isso. Então, é claro que eu não comparei o even com todas as palavras que possuem a mesma tradução que ele, mas eu acredito que essas são as principais e o suficiente para vocês evitarem a maior parte dos erros que os alunos cometem, ok? Agora, tudo que vocês têm que fazer é estudar com o material que eu preparei para vocês. E é muito importante que vocês estudem, porque com a minha explicação, vocês conseguiram provavelmente entender quando que vocês devem utilizar o even. Mas para vocês fixarem esse assunto, é importante que vocês estudem. Então, para vocês terem acesso ao material, é só vocês acessar o primeiro link que está aqui na descrição, que vocês vão ir lá para o meu site. Aí é só vocês preencherem um formulário bem simples com o e-mail de vocês, que eu vou enviar o material para vocês lá no e-mail, 100% gratuito, ok? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe nos comentários, eu vou tentar esclarecer as dúvidas de vocês da melhor maneira possível. Também, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like e eu vejo vocês na próxima aula. See you guys!